Achei que nem ia ter mais aula, porque faz a hora que eu tô tentando entrar. Eu não tô te escutando, professor. Oi, tá me escutando agora, Júlia? Agora eu tô escutando. Agora eu escutei. Beleza. Obrigado. Eu demorei um pouquinho no trânsito e tinha batido ali na esquina e acabei demorando para chegar um pouquinho. Eu tava aqui até na sala do Meet aqui. Tá, ok. Só vamos começar? Quando o pessoal vai pedindo para entrar aí, a gente vai liberando, tá? Ah, hoje, o pessoal tá sabendo no grupo lá que o link é o mesmo da aula, será? Ah, não, alguém. O É, Max o link colocou. foi Obrigado, agora. Max.
Deixa eu só botar para gravar aqui. Está gravando. Bem, então vamos começar com a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre resistenciamento dos solos. Vamos começar então a entrar na parte que diz respeito à resistência do solo em si, a capacidade de suporte dele, tá? A gente vai ver que a parte no que diz respeito à resistência do saneamento, ela é de suma importância para a gente em várias áreas da engenharia. Então, quando a gente vai trabalhar com projetos de fundações, quando nós vamos trabalhar com colocar para incluir. Então, vocês estão me escutando? Eu tô, professor. Tá. Bom, beleza, então. Então, quando a gente vai trabalhar com projetos de fundação, quando a gente vai trabalhar com projeto de barragem, estabilidade de taludes, tá? Em tudo isso a gente demanda a necessidade de entender o comportamento da resistência de saneamento, né? Até porque, quando a gente vai adotar o conceito de fator de segurança, nós temos que o fator de segurança, ele é a resistência disponível, né? Ou seja, qual a resistência que aquele solo disponibiliza para que ele fique estável, dividido pela resistência mobilizada, que é aquilo que está sendo mobilizado, seja pelo peso próprio do solo, seja pelas tensões geostáticas, seja por um acréscimo de tensão, seja por um corte, tá? Então a gente vai ver as várias possibilidades que ali vão ter, né? Então a gente está vendo aqui na mecânica dos solos 2, no que diz respeito ao comportamento mecânico e hidráulico do solo. Então, mecânico a gente estudou adensamento, agora estamos estudando a resistência, tá? E no que diz respeito ao comportamento hidráulico, nós já vimos permeabilidade e percolação, tá? Próximo passo nosso é a gente começar a entender o empuxo, tá? E posteriormente, depois do empuxo, a gente vai trabalhar com a ideia de estabilidade de taludes, tá bom? Então, isso é o que falta para a gente integralizar a nossa disciplina. Quando a gente está trabalhando com a estabilidade de taludes, a gente já vai estar aplicando os conceitos advindos desse comportamento mecânico do solo, tá? E a gente vai explorar muito mais isso quando estiver trabalhando em barragens de obras de terra lá na frente, ok? Então, nós temos um ciclo formado aqui, tá? No que diz respeito à engenharia de solo. Nós temos a resistência, o saneamento, a compressibilidade e a permeabilidade. Esse é o conceito de mecânica dos solos 2, e não só isso é o conceito para a mecânica dos solos de uma forma geral, tá? A engenharia dos solos ela é aplicada nesses três conceitos principais aí, nessas três áreas. Até porque o que nós vimos em mecânica dos solos 1 nada mais é do que um conhecimento prévio, um entendimento dos parâmetros físicos do solo, para a gente aplicar aqui e entender o comportamento do solo. Então, são esses três itens que compõem a engenharia de solos. E o mais legal é que esses três itens estão conectados, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a permeabilidade. Se eu tenho uma quantidade de água interessante no solo alta, eu vou impactar na resistência de saneamento, porque a gente vai diminuir a tensão efetiva, a gente diminui a aproximação entre as partículas do solo, tá? Com isso diminui a resistência, e a gente vai ter um aumento da capacidade de compressibilidade, porque essa água ela pode ser drenada, deixando espaços vazios, e dessa forma vai ter uma realocação, um rearranjo dos materiais.
No entanto, se eu comprimir esse material, tá? Se eu compactar um solo, o que vai acontecer? Eu diminuo os poros, diminuindo os poros eu diminuo a permeabilidade, tá? Diminuindo os poros eu aproximo os grãos e aumento a resistência de alagamento. Então, esses três itens estarão sempre conectados, então eles são dependentes entre si. Até por isso nós já vimos lá em adensamento, uma relação de adensamento com permeabilidade. Inclusive, eu tenho um texto para vocês daquela exercício que eu passei, tá? Então, esses três conceitos que a gente vai estudar aqui, eles compõem a engenharia de solos, eles compõem a geotecnia, tá bom? E a gente, então, vai aplicar isso daí, isso está incluso dentro da geologia e engenharia, da mecânica dos solos e da mecânica das rochas, tá? Como uma aplicação, tá? Nós vamos aplicar o conceito de resistência a alagamento, tá? Na capacidade de carga das fundações, tá bom? Nos empuxos de terra, obras de terra de contenção, na estabilidade de talude, seja natural ou artificial, em escavações, aterros e barragens. Então, todos esses parâmetros a gente vai ter uma aplicação deles uma aplicação da resistência a alagamento, tá? Deixa eu pegar só a luzinha aqui para mostrar para vocês. Olha só, sim. No que diz respeito à capacidade de carga das fundações, tá? Então, tá. Então, se eu pegar uma sapata, uma fundação rasa, uma fundação direta aqui, na fundação direta, a gente vai estudar, a gente vai estudar, vocês vão estudar uma das principais formas de a gente trabalhar com a fundação direta, da forma de cálculo da capacidade de carga, é a capacidade de carga proposta por Terzaghi, né? Então, Terzaghi é por Dvesic aqui. E a gente tem o seguinte, tá? Sigma E, que é a tensão de ruptura do solo, que é a capacidade de carga do solo, ela vai ser igual a C vezes MC vezes SC mais Q vezes MQ vezes SQ mais meio de gama vezes B vezes N gama vezes S gama, tá? Aqui nós temos, então, C, que é a coesão, tá? E para o cálculo de NC, NQ, N gama, também S gama, SQ e SC, nós vamos usar do ângulo de atrito. No nosso caso é φ, tá? E a equação da resistência do solo que a gente vai ver na aula de hoje, ela é tal é igual a C mais sigma vezes tangente de φ. Então, ou seja, os dois parâmetros que nós temos de resistência do solo são coesão e ângulo de atrito, tá? Ou seja, não tem como a gente fazer um projeto de fundações, tá, sem conhecer da resistência de alinhamento do solo, tá? E assim, todas as outras áreas, se a gente for trabalhar com o fator de segurança para taludes, a gente tem que a gente tem que o fator de segurança ele é igual a C vezes L mais sigma vezes tangente de φ, tá? Sobre o empuxo, seja ativo ou passivo.
Mas aqui nós já temos, de novo, a presença da coesão e a presença do ângulo de atrito, tá? Então, isso aqui é para a gente calcular a estabilidade do material, tá? Se aquele talude é estável ou não, se ele vai romper ou não vai romper. Então, ou seja, nós precisamos dos conceitos de resistência a alinhamento para poder entender e trabalhar com isso, tá? Então, eu já mostrei no slide anterior, só que algumas imagens para a gente visualizar. Então, quando a gente trabalha com barragens, a gente usa muito esse conceito de alinhamento, até porque a gente vai colocar uma carga demasiadamente alta no maciço, e a gente precisa entender, fazer ensaios para ver se esse maciço suporta ou não, tá? Não só isso, quando eu vou pegar, por exemplo, aqui, essa barragem, a gente olha nessa imagem aqui, vamos pegar essa seção aqui, que é a seção da ombreira, tá? No caso, a ombreira direita da barragem, a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho aqui o nível da água e aqui a gente tem a parte jusante da barragem. Quando nós estamos projetando, a gente precisa ver qual é a superfície de ruptura aqui e qual é a superfície de ruptura aqui. E essa superfície de ruptura, ela nada mais é do que, para a gente calcular essa estabilidade, o fator de segurança é igual a resistência disponível dividido pela resistência mobilizada, tá? Ou seja, a gente precisa de ensaios de cisalhamento para poder calcular a estabilidade dessas estruturas. Tá? Então, taludes, tá? Mesmo procedimento, mesmo conceito de cálculo de estabilidade das barragens. Pavimento, tá? Então, aqui a gente tem um caso de solo mole, a gente precisa ter esse conceito de resistência para calcular a estabilidade, tá? Aqui vai tanto o cisalhamento quanto vai também o conceitos de adensamento, tá? Escavações, né? Aí a gente tem um grande problema, pessoal. Boa parte das escavações que muitas empresas fazem, eu vou pegar como exemplo em Palmas, não trabalham com contenção da escavação. Isso é um problema gigantesco que a gente tem, tá? O pessoal precisa se atentar a isso, porque a gente tem riscos grandes de acidentes aí, tá bom? Então a gente tem aqui uma escavação, essa escavação está sendo feita com estacas prancha, tá? A contenção dela. A ideia é você trabalhar de maneira escalonada, então eu escavo um bloco, pulo a mesma distância, escavo outro, vou pulando, para que haja uma dissipação de tensão e a gente não tenha um problema aí de ruptura como um todo, né? Ó, essa foto é do início da escavação, tá? Olha já depois do final da escavação como que tá. Aqui vocês estão vendo as estacas, olha, tá? O pessoal vai trabalhar os blocos de coroamento nas estacas, mas olha a altura que a gente tem aqui nessa fundação. Se nós observar essa altura da lança aqui, vai ter em torno de 9 metros. Então a gente está aqui mais ou menos com 12 a 13 metros de escavação, tá bom? Então, toda contida. E por que? Qual a necessidade da gente ter conter essa escavação? Nós temos carga aqui. A gente tem carga externa aqui que vai tender a instabilizar isso daqui, tá bom? Eu já visitei obra em Palmas com 7 metros de escavação sem nem sequer uma contenção em material arenoso, ou seja, a sorte que estava no período seco, mas mesmo assim, na região da obra o asfalto já fissurou, apresentando uma cicatriz de deslizamento, ou seja, já estava vendo o princípio de movimentação. Provavelmente, se tivesse chovido naquele período do ano, se fosse o período que chovesse, teria deslizado ali aquele empreendimento, tá? E com certeza poderia ter levado pessoas a óbito. A gente já teve casos em Palmas
de escorregamento aí que levou o funcionário a óbito por falta de contenção, tá? Reforço de pavimento, né? Então a gente tem aqui o solo bastante argiloso, o material que quando mole fica bastante complicado o acesso, então a gente pode calcular o reforço, para isso a gente precisa do conceito de cisalhamento, tá? Problemas de fundação aqui, problema de solo, de resistência do solo, tá? Então esse prédio aqui eu já mostrei, acho que quem já me conhece, teve aula comigo, já viu esse prédio, quem não viu, esse prédio foi em 2003, se eu não me engano, em Ubatuba, tá? O pessoal fez a sondagem na região desse furo, então só fez, acho que, um furo de sondagem, e não fez a quantidade mínima, nesse caso aqui dessa edificação eram 5 furos, o pessoal quis economizar, fez um furo aqui, não tá bom, aí o que aconteceu? Construíram, só que do lado de cá, a gente tinha uma estratigrafia inclinada e esse solo que era um solo mole, tá? Então, a sondagem daqui não correspondeu com a sondagem desse lado, tá? Acabou que mobilizou o solo não tinha resistência suficiente para essa carga e a estrutura ficou com esse design aqui, digamos assim, tá bom? Olha só, esse daqui é o primeiro andar, tá? É a sacada do primeiro andar, onde ela veio parar. É um recalque aqui de 3 metros, tá? 3 metros e pouco. X da questão, teve que demolir os 2 prédios, porque não tinha como demolir um sem demolir o outro, porque estavam muito próximos um ao outro, tá? Ou seja, por uma economia aí numa obra que hoje custaria aí 3, 4 milhões, 5 milhões, por uma economia de em torno de R$ 2.000, perdeu-se 5 milhões de reais, tá? Casos de instabilidade de talude, tá? Então nós temos aqui mais uma situação de escorregamento, tá? Os escorregamentos, lembrando que eles podem ser tanto naturais, tá? Como eles podem ser provocados pelo homem, por ações antrópicas, então cortes mal executados, abertura de rodovias, tá? Então escavações, formação dos taludes artificiais, então pode, se não calculado de forma adequada, causar esse tipo de problema. Taludes naturais, eles sempre vão ter riscos de ruptura, né? Isso são os princípios fundamentais da geologia e engenharia, né? O que dizem eles? Nós falamos que o material, a natureza está em contínuo movimento, busca do sentido de equilíbrio, tá? E imanência características dos materiais, né? Então, ou seja, a gente sempre vai ter o solo, a natureza sempre vai ter transformação, então ela sempre vai estar buscando se equilibrar. Então, se eu tenho um talude, eu tenho uma diferença de carga, eu tenho existência de empuxos laterais, vai ser uma tendência que haja desmobilização para que as cargas sejam equilibradas. Mais alguns casos de ruptura de solo, né? Então a gente tem aqui a formação da linha de ruptura, isso daqui que é o que a gente vai calcular. Então é justamente a interação entre essa linha de ruptura formada aqui, tá? Com a massa de solo que a gente vai ver e determinar a resistência, tá? Alguns casos de acidentes que a gente teve no Brasil, então túnel Rebouças, os barbacãs pararam de funcionar, houve um acúmulo de água, o sistema de drenagem não funcionou. Com isso, houve um aumento da carga significativo, tá? Posteriormente, que teve esse aumento da carga significativo, devido à presença da água, a água distanciou as partículas, perdeu-se o contato entre elas, perdeu-se o atrito, diminuiu a coesão, então acabou que o material veio à ruptura, tá? Alguém já viu isso daqui? Né? Então, isso aqui é um caso clássico de fissura por recalque de fundação. Então, a fundação recalcou por quê? Porque a carga aplicada é maior do que a resistência disponível para suportar aquela carga. Tá? Olha aqui mais alguns casos. Tá? Acréscimo de tensões causado por barragem, eu já falei anteriormente. Então, aqui a construção, a gente está lançando um peso. Então, eu estou mobilizando ainda mais a resistência do solo. Tá? Aterro sanitário. Aterro sanitário, a gente tem a mesma... O
que o Pedro falou aqui, Pedro? Já vi só em todo lugar. Você fala as fissuras? Isso. Ah, sim. Aterro sanitário, né? Então a gente tem aqui o aterro de Franco da Rocha, que é o maior do Brasil, tá bom? Quase 100 metros de altura de lixo. E aterro, pessoal, eu destaco, isso aqui não é um problema de higiene ambiental, isso aqui é um problema de engenheiro civil, tá? Engenheiro ambiental não sabe calcular isso aqui, engenheiro ambiental não sabe fazer isso aqui ficar em pé, tá bem? Então, o que nós temos aqui é um solo, certo? É solo misturado com matéria orgânica. Então, quem calcula a estabilidade disso aqui é engenheiro civil, não é engenheiro ambiental, tá bom? Então, quando a gente vai trabalhar a parte de percolação, fluxo, existência de liner ou não, é projeto demandado para engenheiro civil, tá? O engenheiro ambiental ele não tem esse estudo aprofundado da mecânica dos solos para poder projetar o aterro, né? Então ele pode trabalhar com o tratamento do gás que está sendo liberado, tá? Mas o comportamento disso daqui do aterro é engenheiro civil, porque é um comportamento mecânico, tá? É peso, é carga, tá? Isso aqui vai virar um solo. Então é muito comum e essa é uma área aí que é negligenciada pelos engenheiros civis e que vai abrir um mercado gigantesco, né? Nós temos aí algumas diretrizes da área do CONAMA, que no que diz respeito aos aterros sanitários, né? Então, esse prazo já foi editado várias vezes, era 2010 passou para 2012, 2014, 2017, e agora foi prorrogado novamente. Então, eu acho que é 2020 ou 2021, os municípios terão que ter os aterros controlados. E isso daqui é um mercado gigante que a gente vai ter. Então, nós temos aí 5.500 municípios, a gente tem 5.500 aterros para serem construídos. E detalhe, aterro tem vida útil. Então, constantemente vai ter que ser trabalhado a construção de outros aterros, constantemente vai ter que ser trabalhada a manutenção e o cálculo de estabilidade desses aterros. Então, é um mercado para o engenheiro civil absurdamente interessante, tá? Que é bom o pessoal começar a olhar. Então, se vocês vão para São Paulo, por exemplo, onde a gente tem uma engenharia geotécnica bastante atuante, quem faz projeto de aterro sanitário é engenheiro civil. Quem toma de conta é engenheiro civil, tá? Engenheiro civil geotécnico. Então, essa geotecnia ambiental, essa linha aqui, ó, eu vi o professor Jucá falar uma vez, e com razão, isso aqui é o futuro dos engenheiros geotécnicos, tá? E vai ser um nicho de mercado muito interessante, né? Mas alguns casos de deslizamento, instabilidade taludes, né? A argila marinha, então a gente tem aqui a existência das creek clays, né? Então ocorre a lixiviação dos compostos salinos, né? Ou seja, esse material, esse solo, na sua formação, ele quando formado, ele é muito característico de áreas geladas, ele tem uma presença do sal muito significativa, né, de composições salinas dentro desse fio do solo. Então, esse material, ele é solidificado, ele tem o processo de transformação no solo, só que ele, quando tem uma variação de carga significativa, ele quebra essas ligações salinas e quebrando essas ligações salinas, ele literalmente liquefaz, tá? Então ele liquefaz, e ao liquefazer, perde-se completamente toda a resistência, tá bom? Eu vou colocar no Moodle lá um vídeo para vocês assistirem depois e comentarem no fórum. Tá? Então, aqui alguns casos em que a gente teve a ruptura desse solo, né? Então, ele apresenta uma resistência bem particular. Esse solo aqui, por algum motivo, quebrou-se as ligações e ele simplesmente dissolveu, tá? Então, quando a gente vai estudar a ruptura do solo, a gente tem duas situações para ser avaliada. Diferentemente do concreto, a gente tem dois modelos de ruptura. O concreto, quando a gente vai romper o corpo de prova de concreto, a gente tem uma ruptura
clássica, né? Ruptura propriamente dita, ou seja, ruptura geral. Você coloca o corpo de prova lá na prensa, vai aplicando a carga até que ele racha. Acabou. Só a gente pode ter duas situações. Ou ele fissura e você consegue determinar o ponto em que ele fissurou, enxergar visualmente. Em que material a gente vai ver isso? Solos compactos, tá? Argilas rijas, argilas duras, tá? Areias muito compactas. Ou a gente vai ter uma deformação excessiva. Esse material ele vai deformando, mas nós não conseguimos identificar nele a linha de ruptura, né? Então, ou seja, ele só deformou, ele teve uma deformação excessiva, mas a gente não consegue visualizar nele a linha de ruptura. Ou seja, quando a gente vai jogar isso num gráfico, nós não temos o pico de ruptura. A gente não consegue determinar o ponto onde houve a ruptura do solo, tá? Então, nós temos duas situações a serem trabalhadas e analisadas. E para isso a gente tem dois ensaios que a gente vai trabalhar com essa análise, né? Nós temos o ensaio de saneamento direto e nós temos o ensaio trexial. Desses dois, o principal, o mais exato, é o ensaio trexial. Tá? Então, aqui nós temos algumas situações de ruptura, né? A gente tem aqui uma ruptura frágil, né? Então o material elevou-se a carga, ele rompeu. Então, quem que rompe assim é o concreto, tá bom? Nós temos aqui a ruptura típica do solo, ou seja, solo de ruptura propriamente dito, né? De ruptura geral. Vou carregando, chega no pico e ele rompe. Aí essa tensão diminui aqui. Ou seja, por que essa tensão não zerou igual aqui? Porque aqui perde-se resistência. Rompe, separa duas partes. Aqui a gente determina a ruptura, mas ao mesmo tempo há um rearranjo das partículas e a gente vai apresentar uma tensão residual de resistência, tá? Deformação excessiva, ou seja, a gente vai aplicando a carga e o material vai assumindo e vai deformando, vai assumindo e vai deformando, né? Então, ou seja, é difícil a gente determinar o ponto exato de ruptura aqui, tá bom? Ele não apresenta esse pico para a gente saber que rompeu e perdeu a resistência. Aqui não. Ele, na realidade, ele está compactando e ganhando resistência, né? E a gente tem a questão do endurecimento, que é o work hardening, que o material só vai subindo. Então, ele vai deformando e suportando mais tensão. Que tipo de material nós temos que fazer isso? A borracha, tá? Então, a borracha, conforme eu vou comprimindo a borracha, o que vai acontecendo? Ela vai ficando mais resistente, né? Então, ela vai deformando, só que ao mesmo tempo ela vai ficando mais resistente, tá bom? Então, tá aqui, a gente vai entrar agora dentro da resistência dos solos, né? As causas físicas. As causas físicas desse solo são duas. É o ângulo de atrito e a coesão, né? Então, o ângulo de atrito é um atrito formado no contato entre as partículas, entre os grãos. E a coesão é a proximidade que nós temos, onde há uma troca catiônica e a gente tem uma ligação entre elas ali, né? Então, o ângulo de atrito ele é particularmente mais importante nas areias, porque a areia não tem coesão pela forma dos seus grãos, tá bom? Altas tensões entre contato dos minerais, tá? Implica na extrusão da película de água dissolvida, né? E os ângulos de atrito aí variam entre 26 e 35 graus, tá? Aqui, nós temos, então, a tentar explicar o que é esse ângulo de atrito, né? Então, a gente tem aí que o principal parâmetro dele é a rugosidade das partículas, né? E a gente tem a questão da absorção de água na superfície da partícula. Alguém já viu esse desenho na sua vida? Ah, Vitor, você já viu esse desenho em algum lugar? Professor, não tô lembrado, não. Ninguém nunca viu isso? Abre o microfone e fala aí, porque para mim ficar abrindo o chat é complicado, tem que sair na aula. Sim. Onde você viu, Pedro? Na aula de física do ensino médio. Isso, lá na aula de física, pessoal, tá? Então, quando você estava estudando lá o princípio fundamental da dinâmica, você estudava isso aqui, isso aqui é atrito. Então, para quem se perguntou onde um dia eu iria usar isso, a gente vai usar isso daqui em solos, tá? Então, nós temos aqui um bloco, né?
Temos uma carga, um peso aplicado e a gente tem uma resultante, né? Uma força aplicada aqui. Essa resultante, ela vai mobilizar um esforço de tração, tá? Tá aqui, essa tensão que está empurrando. O contato e a rugosidade das partículas, a gente vai ter o quê? Vai ter a existência do atrito aqui, né? Então, se quanto mais rugosa for essa partícula, maior vai ser esse atrito, maior a resistência do material. Se eu tiver uma película de água dissolvida muito grande aqui, espessa, o que vai acontecer? Vai deixar essa estrutura mais lisa e vai fazer com que esse bloquinho, ele deslize com facilidade, diminuindo assim sua força de atrito. Ou seja, quando a água ela entra no solo, ela vai fazer com que essa superfície fique lisa, fazendo com que perca contato entre o bloco, esse bloquinho, e a superfície rugosa anteriormente, né? Então, isso daqui é o conceito de força de atrito, né? E é justamente daqui que vem o conceito de resistência de alinhamento, né? Então, quando eu escrevi para vocês lá atrás, exemplificando que tal igual a C mais sigma vezes tangente de φ, esse sigma para a gente aqui nada mais é do que N vezes tangente de φ. Professor, peraí, anormal? Sim. Por que anormal? Porque a gente está trabalhando em termos de tensão, então a sigma vai ser igual a normal dividido pela área que eu estou avaliando, tá? Então, a gente vai usar tensão, né? Ou seja, olha onde está entrando aquele conceito básico de física. Isso aqui é força de atrito, tá? Então, a gente foi buscar lá esse conceito para tentar entender o que é para a gente a resistência de solos, tá? Então, quando a gente coloca no solo, agora transformando esse bloquinho para o solo, a gente vai ter isso aqui, né? Eu tenho um contato entre os grãos, tá? E a existência, então, dessa tração, eu tenho uma empurrando, deslizando sobre a outra, e aqui a gente vai ter nesse contato a força de atrito, tá bom? Então, é aqui que vem a questão do ângulo de atrito do solo, tá? A coesão, o mais importante em solos compostos por partículas finas, né, silt e argila. A tensão de contato entre os minerais tende a ser baixa, não ocorrendo assim extrusão da película de água dissolvida na superfície dos minerais, tá? Por que essa tensão é baixa? Porque o solo é muito, o grão é muito pequeno, tá bom? Então, ou seja, a gente não tem aqui a ação de gravidade, a gente tem aqui forças eletroquímicas que vão tender a deixar esse material junto, né? Isso aqui é a capacidade de troca catiônica, tá? O cisalhamento ocorre na película de água dissolvida, né? Então, ou seja, assim como no ângulo de atrito, o cisalhamento, a ruptura vai ocorrer nessa película de água dissolvida, tá? E a parcial da coesão advém de forças de tração interpartículas promovidas pela água dissolvida das superfícies minerais e de processos de cimentação por óxidos, ferro e silício, tá bom? Então, ou seja, a gente tem a ação aqui de esforços eletroquímicos. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando um pouco da coesão, tá? Então, aqui a gente tem duas placas de 25 milímetros, uma carga normal, tá? E quanto mais próximo tiver uma carga da outra, maior vai ser a coesão. É justamente isso que esse gráfico está mostrando. Olha só, tensão versus espaçamento entre as partículas. Quanto mais próximo a gente tem aqui uma partícula da outra, quanto mais longe a gente tem, menor a tensão. Conforme a gente vai aumentando, tá, essa tensão, a gente vai deixando uma mais próxima à outra, né? Então aqui, ó, eu estou bem longe uma da outra, né? Então a minha tensão é baixíssima. Conforme eu estou aumentando, estou diminuindo a proximidade entre elas, eu estou aproximando uma da outra, olha a nossa tensão, né? Então isso daqui ocorre por esforços eletroquímicos, tá? Então, aqui os fatores que a gente tem que interferem na coesão, tá? A atividade coloidal, que é justamente essa atividade que a água vai fazer na ligação entre essas partículas, a condição de espelhamento e a variação do teor de umidade, tá? Então, tá aí, pessoal, os nossos dois principais parâmetros de resistência do solo, a coesão e o ângulo de atrito, tá?
Então, a gente tem uma outra situação, que é a coesão aparente, que ocorre nos solos não saturados, tá? Nós estudamos a mecânica dos solos clássica e a mecânica dos solos saturados, né? Então, ou seja, a gente considera que nós estamos avaliando duas fases, né? Então, a gente sempre trabalha com a ideia da fase líquida e da fase sólida, porque é a pior situação. No entanto, a natureza não está assim. Se a gente for pegar uma amostra de solo hoje, nós temos a presença de sólido, nós temos a presença de líquido e nós temos a presença de ar. Então, nós temos 3 fases distintas, né? Então, isso a gente chama de coesão de solo não saturado, né? E esse solo ele tem um comportamento diferenciado em relação ao processo de sucção, tá? O que é esse processo de sucção? É a saída da água de dentro do solo para tentar equilibrar com a umidade externa, né? Então, está havendo uma busca de equilíbrio ali. Então, a gente tem uma extrusão de água. E essa extrusão de água de dentro do solo, ela pode acarretar alguns problemas no que diz respeito à resistência do solo. Bem, então, dentre isso, a gente tem aqui a existência da coesão aparente, né? Então, a coesão aparente, o que vai acontecer? A gente tem uma dispersão, tá? Tem um efeito de capilaridade na água, certo? E essa água lateral que ela sai. No entanto, ao sair, pela tensão superficial, eu posso ter um elemento de água ligando um grão ao outro, tá? E isso daqui vai apresentar uma falsa coesão. Essa ligação ela se dá muito devido ao tamanho dos grãos, tá? Como são grãos muito pequenos, acaba que a tensão superficial da água ela tem um impacto significativo aí, né? Então, com isso, a gente tem aí uma ligação entre os grãos pela água. Qual que é o grande X aqui? Qual que é o grande problema que a gente tem? Esse material, quando inundado ou quando há um aumento de teor de umidade, vai fazer com que aconteça o quê, pessoal? Vai fazer com que essa água migre justamente pelo próprio conceito de tensão superficial da água. Então, essa água, ao migrar daqui, ela vai deixar esse espaço vazio. Consequentemente, esse material vai descer, ele vai recalcar. Então, ou seja, ele apresentou uma coesão aparente, no qual a variação do teor de umidade, a variação do lençol freático, ela pode ser danosa a esse solo, tá? Trazendo possíveis recalques. Quando a gente analisa a coesão aparente do solo, a gente vai observar que a tensão efetiva ela é maior do que a tensão total, né? E na realidade a gente sabe que isso não acontece, tá? Bem, para a gente poder entender e trabalhar com os ensaios e as análises, a gente precisa trabalhar com o estado plano de tensões, né? Então a gente precisa entender aqui e avaliar como que a tensão vai se propagar dentro do solo, como que vai ocorrer a ruptura, como a gente pode observar a resultante agindo para que haja ruptura daquele solo. Para isso, a gente vai estudar o plano de tensões, tá bom? Vamos fazer uma parada de 5 minutinhos aí e a gente já volta para a gente continuar, tá? 5 minutos. Vamos lá, pessoal, voltar? Então, aqui a gente vai avaliar agora o estado do plano de tensões, tá? Alguém colocou rema, é similar ao que vocês trabalharam lá, rema mesmo, tá? Inclusive, a gente vai... O principal objetivo de estudo nosso aqui é o círculo de Mohr, tá bom? Então, a gente tem aqui, então, um caso clássico de estudo de solos, né? Tanto de fundação quanto de aterro. Então, nós
no caso, solos são usados somente solicitações por cisalhamento, tá? No que diz respeito à sala do plano de tensões, né? Então, o solo rompe aqui no cisalhamento, ou seja, há um esforço aqui de atrito que vai tender a conter a carga advinda do peso da fundação. Esse movimento que vocês estão vendo aqui, no que diz respeito à fundação, ele ocorre dos dois lados, tá? Mas é simétrico. Aqui é um caso de ruptura de um aterro, de um talude, né? Então, nós temos aqui a superfície de ruptura muito bem delineada, tá? Aí, quando a gente for estudar a estabilidade de taludes, vocês vão observar lá que essa ruptura ela pode ser circular, ela pode ser não circular, ela pode ser plana, tá bom? Então, tipo cunha, então tem vários modelos de rupturas que a gente vai ter a depender do tipo de material que a gente vai trabalhar. E a gente tem aqui essas setinhas, é a resistência de cisalhamento mobilizada, tá? Se ela vai ser maior que a disponível ou não, tá bom? Então, por isso, quando falamos em resistência de um solo, estamos implicitamente falando sobre resistência ao cisalhamento, tá bom? Então, as maneiras que a gente tem para representar essa resistência, ela é através das envoltórias de Mohr, né? A gente vai aperfeiçoar isso lá na frente, trabalhando com envoltórias de Mohr-Coulomb, tá? Ou através de uma combinação de tensão normal e tensão cisalhante, né? Então, é o que a gente tem aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um corpinho de campo aqui, e eu tenho uma combinação de esforços acontecendo aqui. Nós temos σ1 e a gente tem σ3, tá? Quando a gente fala em tensão que está existindo no solo, nós temos mais ou menos isso aqui, ó. Vou tentar desenhar uma amostra cúbica de solo aqui. Quando a gente aplica qualquer tensão no solo, a gente tem uma tensão aqui, nessa fase, nesse eixo, tá? Nós temos uma tensão nesse eixo aqui, e nós temos uma tensão nesse eixo aqui, tá? No entanto, quando a gente avalia essa situação, a gente tem que essas duas tensões que estão no plano horizontal, elas são iguais, tá? Como a gente vai trabalhar sempre numa análise 2D bidimensional, a gente assume que as tensões horizontais são iguais. Então, basicamente, a gente tem uma tensão vertical e uma tensão vertical e uma tensão horizontal, tá? Então, nós temos dessa forma σ1 e σ3, tá bom? Quem é σ1 e quem é σ3? A tensão que confirma a amostra de solo, a gente chama de σ3. Então, σ3 aqui é o que a gente chama de tensão confinante, tá? Então, ou seja, sem o acréscimo de tensão, a tensão natural do solo, a gente está no estado plano de tensões aqui, em equilíbrio, todas com σ3, que é a tensão de confinamento. A partir do momento que eu venho aqui e coloco um ΔΣ, um acréscimo de tensão, essa somatória de ΔΣ mais σ3 vai formar σ1. Tá? Então, nós temos que σ1 é igual a ΔΣ mais σ3. E é justamente a partir do momento que nós temos essa tensão σ1 é que a gente vai causar um desvio de tensão, né? E a gente vai ter uma resultante. Então, justamente pelo fato de a gente ter uma tensão maior aqui do que aqui, é que a gente vai ter a existência de uma resultante no plano de ruptura aqui, tá? Então, essa resultante vai estar agindo aqui no meio e aqui a gente vai estar criando uma superfície de ruptura de ângulo alfa, tá?
de valor de resultante de compressão sigma e valor de resistência de cisalhamento, ou seja, tensão cisalhante, tal alfa, tá bem? Então, nós temos aí a representação que a gente pode ter. Então, a gente tem que, numa determinada estrutura, eu tenho a existência aqui de uma tensão de compressão aqui, uma tensão de compressão aqui, uma tensão cisalhante nesse sentido, outra tensão cisalhante nesse sentido. Transformando isso aqui em sigma 1, sigma 3, a gente tem existência de sigma 1 e existência de sigma 3, né? A gente vai chamar elas de tensão principal maior, tensão principal maior, e essa daqui de tensão principal menor. Conhecendo elas, a gente consegue calcular, a gente consegue chegar nos parâmetros de ruptura. Então, a gente consegue determinar aqui, por exemplo, qual o valor da tensão de compressão, da tensão normal e da tensão cisalhante no momento da ruptura, tá? A gente consegue entender o mecanismo da ruptura se a gente tem sigma 1 e sigma 3, tá bom? Para isso, a gente vai aplicar direto a equação. Então, tal alfa, que é a tensão cisalhante no plano de ruptura, tá? Que, ou seja, é aquela tensão que foi mobilizada ali no plano de ruptura. Ela é igual a sigma 1 menos sigma 3, tensão principal maior menos tensão principal menor, dividido por 2, vezes seno de 2 alfa, que é o ângulo formado entre a linha de ruptura, tá? Entre a linha de ruptura e a horizontal, tá bem? E nós temos que a tensão de compressão, a tensão normal no plano de ruptura, vai ser sigma 1 mais sigma 3 sobre 2, mais sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, que multiplica com seno de 2 alfa. Alguém colocou alguma coisa no chat aqui, vamos ver. Gente, vocês estão me falando agora aqui no chat que está travando. Ninguém me falou até agora. Está travando? Prof, o meu não tá travando, não, tá de boa. Não, rouco eu tô rouco mesmo. Às vezes o meu trava. Dá uma travadinha, aí não dá para entender. Tá, eu vou desligar a câmera para ver se melhora um pouco. Tá? Então, baseado, se a gente tiver os dados das combinações de tensão maior e tensão menor, tá? Ou as combinações de tensão normal e tensão cisalhante, a gente consegue construir o nosso círculo de Mohr. E o grande X, a grande importância do círculo de Mohr é que, analisando o círculo de Mohr, a gente vai encontrar nele os parâmetros de resistência daquele solo. Então, a gente vai achar lá a máxima tensão cisalhante, nós vamos encontrar as tensões no plano de ruptura. A gente vai determinar o plano de tensão. Maior e menor. E as tensões principais. De mão desses parâmetros, a gente consegue achar a equação de resistência do solo. Tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com a questão do círculo de Mohr. Tá? Talvez tenha alguns conceitos um pouco diferentes do que vocês viram em Riemann, tá? Mas é só questão de adoção, tá? De sentido horário, anti-horário, positivo ou negativo, tá bom? Então,
aqui nós temos que... deixa eu apagar isso aqui. Para poder... Então, nós temos aqui nossas duas equações para a gente achar as tensões no plano de ruptura, né? Sigma alfa e tal alfa, tá? A gente já mostrou anteriormente. E agora, a gente tem alguns conceitos que a gente precisa avaliar para poder entender e traçar o nosso ciclo de Mohr, tá bom? Então, nós temos aqui, primeiro, sempre que a nossa tensão ela for de tração, ela é negativa para a gente, tá? Então, ou seja, vai estar no plano negativo, no eixo negativo. Sempre que o sentido for o sentido horário, a gente vai entrar com tal positivo, tá? Então, vamos lá, de novo. Tensão normal de tração, negativo. Tensão cisalhante no sentido horário, positivo. Tensão normal de compressão, positivo. Tensão cisalhante no sentido anti-horário, negativo, tá? Então é isso que a gente vai avaliar. Professor, como eu vejo se a minha tensão cisalhante já está sentido positivo ou negativo? Olha aqui. Partindo em solo, a gente sempre vai trabalhar com tensão de compressão. A gente não tem esforço de tração no solo, tá? Então a gente tem tensão de compressão, né? Então você vai partir da tensão normal e vem para tensão cisalhante, o sentido dela. Esse sentido aqui foi o sentido que? Horário ou anti-horário? Sentido horário. Desculpa, anti-horário, tá? Sentido anti-horário é negativo. Se essa setinha, em vez de estar para cá, tivesse aqui, nesse sentido aqui, descendo, vindo para cá, a gente está no sentido horário. Tal entraria como positivo. Entenderam? Pessoal, preciso que vocês interajam, me respondam se entendeu, se não entendeu. Senão eu vou passar direto aqui e pronto. Então... Oi. Repete lá o tipo, quando o senhor falou lá que faz aquela da tensão lá. Tensão de compressão cisalhante. Né? Cortou seu áudio, eu não entendi. Repetir o que o senhor falou sobre a tensão cisalhante, por favor. Tá. Vamos fazer um desenho aqui do corpinho de prova. Corpinho de prova aqui. Eu tenho uma tensão sigma Z, sigma X, tá? Então, tal XZ, tal, X. Olha só. A tensão normal ficou claro, né? Compressão é positivo. Agora, deixa eu mudar a cor do ponteiro aqui. Olha só. Quando a gente for analisar o sentido do giro, para ver se é o sentido horário ou anti-horário, o que você vai fazer?
Você vai pegar aqui da tensão normal e vai seguindo a setinha. E vai seguindo a setinha aqui. Ou seja, nós temos isso aqui. Pessoal, esse sentido aqui, sai daqui, vem para a direita. É sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Então, tal vai ser negativo. Então, isso daqui, x, y aqui, isso daqui vai estar aqui embaixo. Tá? Agora, partindo daqui, virei para cá, né? Sentido horário, tá? Então, tal passa a ser positivo. Certo? Então, tal aqui vai estar na parte de cima. Entenderam? Entendi. Tá aqui, então, só mais uma exemplificação do círculo de Mohr. Depois de calculado ele, a gente vai achar o polo, tá? Então, o polo está aqui. E do polo a sigma 3, a gente tem o plano de tensão menor. Do polo a sigma 1, a gente tem o plano de tensão maior, tá? E aqui, então, a gente tem as informações que a gente precisa que vai determinar. Aqui, uma outra situação, a gente pode ter o bloquinho, né, a nossa amostra de solo inclinado, você vai acompanhar a inclinação dele, ou lembrando que vai ser sempre paralelo, e o que nos interessa é aqui. Ó. Então, a gente vai determinar esse ponto aqui, e a gente vai determinar esse ângulo. Tá? E onde esse ângulo que a gente vai achar aqui, é o ângulo para a gente que representa o ângulo de atrito do solo. Tá? Que ele é formado entre quem? Entre a tensão, o plano principal maior e o plano principal menor. A gente vai ter θ crítico. Θ crítico é igual a 45 mais π sobre 2. Se eu conheço o θ crítico aqui, que a gente vai achar pelo círculo de Mohr, a gente consegue achar o nosso ângulo de atrito. Tá? Onde essa linha aqui, desse ângulo, interceptar o eixo Y, que é o eixo da tensão cisalhante, a gente vai encontrar coesão. Isso aqui é uma equação da reta clássica. Então, a gente tem aqui que S, que na realidade não é S, é sigma, é tipo tal, vai ser igual a C mais sigma vezes tangente de φ linha, porque em termos de tensão efetiva, que é a tensão real que a gente tem no solo. Tá? E aqui o solo plano corrigido, normal. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, então, de círculo de Mohr. Tá? Então, para o exemplo mostrado na figura abaixo, determinar a tensão principal maior, tensão principal menor, tensão no plano AC, direções dos planos principais, máxima tensão cisalhante. Tá? Então, a gente tem aí a nossa figurinha, tá? Do nosso plano. Tá? Então, nós temos aqui um plano ABCD. A gente tem uma tensão sigma 1 de compressão de 600 kPa. Nós temos uma tensão cisalhante de 240 kPa. Tá? A gente tem aqui uma tensão normal de 360 kPa e uma tensão cisalhante também de 240 kPa. E nós temos aí que nessa situação, o plano de ruptura ele está a um ângulo formado de 45 graus. O que a gente tem que fazer agora é pegar essa combinação de parâmetros de tensão, tá, de solos, e transformar isso em um círculo de Mohr, tá? E determinar esses parâmetros dentro do círculo de Mohr. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, total do nosso eixo. Tá? Então, em solo, a gente sempre vai estar trabalhando à direita do eixo Y. Tá? Porque, igual eu falei, a gente assume que a gente não vai ter esforço de tração. Tá?
A ruptura vai se dar por um esforço de compressão no solo, né? A gente não tem um processo de sucção para levantar a amostra de solo, tá bom? Então, nós temos aí o nosso plano. Então, a gente tem aqui eixo X, eixo Y, a gente tem a tensão oscilante, que pode ser tanto negativo ou positivo, e o eixo X, tensão normal, que no nosso caso vai ser positivo, né? Então, a gente tem aí 600 e 360 são tensões de compressão. São tensões de compressão, então, são positivos, tá? A gente vai adotar sentido positivo. 600 aqui, 240. Vamos pegar esse par aqui. Olha só, vamos ver se a tensão oscilante é negativa ou positiva. A partir daqui, vim para cá. Sentido horário, positivo. Vim aqui e passei para cá. Sentido anti-horário, negativo. Então, significa dizer que para este quadrante 600 e 240, a gente vai ter 600 no quadrante positivo e 240 também no quadrante positivo. Tá? 360 vai estar no eixo positivo e 240 vai estar no eixo negativo. Tá? Então, a gente tem 600 e 240 e 360 com menos 240. Tá? Marcamos esses dois pontos. Marcados esses dois pontos, tá? O que a gente vai fazer agora? Tendo as duas extremidades do nosso círculo, tá? Esses pontos eles estão dentro do nosso círculo. Se eu ligar eles, aonde essa linha ligando eles interceptar o nosso eixo X, o eixo tensão normal, a gente vai estar marcando um ponto que é o raio. Então, tá aí. Então, basta agora a gente pegar o compasso, colocar o compasso aqui e traçar a figurinha. Tá? Achamos o nosso círculo. Próximo passo agora, a gente precisa encontrar o polo. Tá bem? Como que a gente faz para encontrar o polo? Né? O polo, a gente vai seguir, a gente vai colocar o mesmo sentido da nossa combinação. Então, quando eu pegar nessa coordenada aqui, essa coordenada 600 e 240, elas estão agindo em qual plano? No plano DC. O plano DC é um plano horizontal. Então, eu vou pegar esse plano e vou traçar esse plano. Eu vou traçar esse plano para cá? Não, porque vai estar fora do meu círculo. A gente vai traçar esse plano dentro do círculo. Então, eu vou traçar uma linha aqui. Tá? Ou seja, eu só peguei esse plano aqui onde ele está agindo e tracei ele para cá. As coordenadas 360 e 240 estão agindo em qual plano? Nesse plano vertical. Então, eu vou pegar a partir daqui e vou traçar o plano vertical para baixo? Não, dentro do círculo. Então, para cima. Onde essas duas retas se encontrarem, a gente vai encontrar o polo. Tá? Aqui no círculo de Mohr, nós temos duas informações interessantes para a gente. Quais são elas? A mínima tensão normal e a máxima tensão normal. Então, nós já temos σ1 e σ3, ou seja, a gente tem tensão principal menor e tensão principal maior aqui já. Então, tensão principal maior vai dar, nesse desenho, vai dar 748,32. Tensão principal menor, 211,67. Tá? Traçamos o polo agora. Ligar o polo à tensão principal menor, a gente vai determinar o plano principal menor. Ligar o polo à tensão principal maior, a gente vai encontrar o plano principal maior, que você está pedindo. Então, tá. Aqui, plano principal menor, plano principal maior. Outra pergunta que o exercício faz, ele quer saber quais são as coordenadas no plano de ruptura. Né? A gente tem informação de que o nosso plano de ruptura está a 45 graus. Então, eu vou ter que passar pelo polo uma linha de 45 graus com a horizontal. Então, vamos lá.
aqui no polo, eu vou pegar aqui, transferidor, e vou abrir 45 graus aqui e vou traçar essa reta. Tá? Tá aqui. Então, esse ângulo aqui, que é o mesmo aqui, é de 45 graus. Onde essa reta interceptar o nosso círculo de Mohr, as coordenadas desse ponto que interceptou, elas vão se referir às coordenadas no plano de ruptura. Então, a gente tem que, no plano de ruptura, a tensão resultante, sigma A, foi de 240, e a tensão cisalhante, tal A, foi de 120. Então, essas são as tensões que estão agindo aqui nesse plano de ruptura. Tá bem? O ápice do nosso gráfico, do nosso círculo de Mohr, vai representar para a gente quem? A tensão máxima de cisalhamento. Tá? Tá aí a tensão máxima de cisalhamento, que é o máximo de tensão disponível que esse solo pode nos dar, que no caso desse é 268,32 kPa. Ou seja, qualquer carga mobilizada superior a isso vai levar à ruptura do nosso material. Tá? Pronto. E a gente pode fazer a verificação aplicando as equações. Tá bem? Então, é só isso. Só. Tá? Então, não tem muita complicação para a gente fazer. Para facilitar um pouco a compreensão da nossa licenciamento, foi criada aí, foi adaptada aí a envoltória de Mohr-Coulomb, né? Então foi estabelecido o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. O que acontece? A nossa ruptura se dá num círculo de Mohr. Então a gente não tem um trecho retilíneo nesse círculo para a gente poder determinar uma equação de ruptura. Então, o que Coulomb fez? Coulomb assumiu, tá, que o círculo de Mohr seria a base para a gente trabalhar, só que a envoltória de ruptura que seria usada seria uma reta. Então, foi considerados dois pontos infinitamente próximos um ao outro, e estabelecido uma linha entre eles. E adotou-se que essa linha ia representar a equação de ruptura do solo. Tá bom? Então, nós temos que a relação tal F é em função de sigma, ou seja, a tensão cisalhante ela é em função de sigma. Tá? Só que a gente tem aqui um círculo, um arco, a gente não consegue encontrar, digamos, uma equação para esse arco. Tá? Então, foi assumido que a gente tem dois pontos muito próximos um ao outro, e foi adotado que a gente vai assumir como sendo retilíneo esse problema. Tá? Então, dessa forma, foi estabelecida uma equação da reta em relação a dois pontos infinitamente próximos um ao outro. Então, para a mecânica dos solos, a gente aproximou isso para uma reta, sendo que tal F, que é a tensão cisalhante, é igual a coesão mais tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito. Tá? Isso aqui dá em termos de tensão total, lembrando que nos interessa em termos de tensão efetiva. Né? Então, essa relação é denominada de critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Tá bem? Então, a resistência de cisalhamento é representada por dois componentes, né? Uma componente do atrito e uma da coesão. Quando submetida a uma tensão normal, sigma, a máxima tensão de cisalhamento que o solo pode suportar é tal F. Então, nós temos aqui o nosso esqueminha pronto, né? Então, onde a nossa linha de ruptura ela interceptar o eixo Y, a gente vai encontrar coesão, e a inclinação dessa linha de ruptura a gente tem como sendo um ângulo de atrito, ou seja, aqui, pegando a tensão final, nós temos que essa parcela é dada pela coesão, a resistência, e essa parcela é dada pelo ângulo de atrito, pela componente de atrito, a resistência do solo. Tá? Tá aqui, então, a gente aplicando isso no círculo de Mohr, chegando nessa equação do círculo de Mohr. Então, a gente tem aqui coesão, coeficiente de atrito, ângulo de atrito, C e Φ dependem de uma série de fatores e não são constantes para um dado solo. Por que a coesão e o ângulo de atrito eles dependem de uma série de fatores? A gente vem discutindo lá atrás que a proximidade dos grãos, a existência da água no solo, são fatores que alteram
tá? A estado de compacidade do solo altera, por quê? A resistência do solo, a coesão e o ângulo de atrito, elas dizem respeito a quão próximo está um grão do outro. Então, se eu tenho água no solo, eu vou distanciar o grão. Se eu compactar o solo, eu vou aproximar o grão. Então, ou seja, elas não são constantes. O solo, ele está sempre em processo de alteração das suas propriedades físicas. Por exemplo, a gente pegar um período seco, ensolarado, eu tenho uma resistência. Se chover, o solo perdeu ali, eu já tenho película de água absorvida, eu já tenho um ganho de tensão. Se saturou, eu tenho um ganho de pressão neutra, diminuição da tensão efetiva e espaçamento entre as partículas. Ou seja, C e Φ dependem de uma série de fatores, tá bom? Então, são vários fatores que a gente tem aí e nunca vai ser constante, tá? Então, ou seja, se eu perguntar para vocês, coesão e ângulo de atrito são fatores intrínsecos do solo? A resposta é não. Não são intrínsecos do solo, depende da situação, tá? Então, tá aí. O critério de Markov, ele depende de vários fatores, tá? Que seria impossível a gente quantificar, né? Então, a gente tem tensão efetiva, porosidade, índice de vazios, umidade, ângulo de atrito, a coesão, a sucção, saturação, deformação, deformabilidade, temperatura, estrutura, tá? Vários fatores vão estar intrínsecos ali. Então, a gente não pode assumir que isso é um fator intrínseco do solo e ele sempre vai estar variando. Então, os parâmetros de coesão e de atrito, eles variam com o mesmo solo, como eu já disse anteriormente, pela faixa de carregamento, pelo tipo de ensaio, pelo histórico de tensões, né? Então, por essa razão, os parâmetros de resistência não são intrínsecos do solo, tá bem? Eles não são. E devem ser obtidos de forma a atender condições peculiares do problema em estudo, né? Então, a gente vai ver que nós temos dois ensaios de cisalhamento, tá? Quais são eles? A gente tem o ensaio de cisalhamento direto e o ensaio triaxial. No ensaio de cisalhamento direto, a gente vai ter uma situação de trabalho. No ensaio triaxial, a gente tem 3 situações de trabalho, tá? Então, no ensaio triaxial, o nosso ensaio pode ser o ensaio rápido, que é um ensaio não adensado, não drenado. A gente pode ter um ensaio adensado, não drenado. E um ensaio lento, que é um ensaio adensado e drenado. E cada variação do ensaio desse depende da situação que o seu empreendimento está, tá bom? Do que a gente vai pedir para ele, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com projetos de barragem, a gente tem uma situação. O projeto de barragem, a gente avalia a estabilidade do talude da barragem depois da construção, na fase de enchimento, na fase de operação, que é já o nível da água lá em cima, e se ocorrer uma rápida esvaziamento, uma ruptura, ou por algum motivo vazou água, tá? Então, a gente trabalha com essas 4 hipóteses. E, para cada uma delas, a gente vai pedir um tipo de variação no ensaio de cisalhamento triaxial, tá? Então, é muito importante que a gente respeite isso aqui, ó. Eles não são parâmetros intrínsecos do solo, eles devem ser obtidos de forma a atender às condições peculiares do problema em estudo. Para cada problema, eu tenho um tipo de ensaio a pedir, tá? Então, isso a gente precisa ter muita atenção quanto a isso, né? E esses parâmetros a gente obtém eles em laboratórios ou in situ, tá? Melhor resultado dado no laboratório. Bem, eu vou parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com os ensaios, tá? E enquanto isso, eu vou passar para vocês algumas atividades para vocês traçarem os círculos de Mohr, tá? E postarem para mim lá no Moodle, tá? Então, eu paro por aqui hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Professor, tem a possibilidade da gente tirar um dia, sei lá, pra gente resolver aquela questão da prova, questão 1? A 1? É. Sim, semana que vem eu posso resolver com vocês. Na realidade, cada um vai dar uma resposta diferente, né? Então eu vou fazer Sim, mas, sei lá, o método, principalmente.
Mas ali é bem tranquilo, tá? Não tinha nenhum bicho de 7 cabeças naquela prova, não. Tá bom? De forma geral, o que a gente tinha? Deixa... daqui uns 3 meses, Natália. Pessoal, daqui uns 15, 20 dias eu começo a corrigir a prova. Deixa eu só... abrir aqui. Olha, aquela questão, primeira coisa, fornecer para vocês, a gente tinha um prédio de 250 kPa por pavimento e um de 350 kPa por pavimento. Nesse a gente tinha 4 pavimentos, nesse a gente tinha 6 pavimentos. Professor, mas na prova você colocou que o primeiro prédio precisava de 250, você não colocou que era por pavimento. Tudo bem. Se você considerou 250 no multiplicou por 4, não tem problema, eu vou considerar. Agora aqui não, eu falei que era 350 por pavimento. Então, aqui nós temos uma carga de 1000 kPa e aqui a gente tem uma carga de 350 vezes 6 aqui, 702.100 kPa. Tá? E eu forneço para vocês a planta deles. Se eu não me engano, eu tenho um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui e um pilar aqui. Tá? Perfil de solo. Nós temos um perfil de solo aqui. Se eu não me engano, aqui é 6 metros e aqui é 12 metros. Professor, até que ponto eu vou usar aqui Z para calcular o acréscimo de tensão? Pessoal, quando a gente vai calcular recalque, né? A gente vai calcular o recalque lá, que a gente vai determinar as tensões, valor de sigma inicial, valor de sigma final, a gente considera até onde? A gente calcula até o meio da camada de argila, né? Então, eu vou calcular o acréscimo chegando a tensão até o meio da camada de argila, 6 metros. Tá? Com 6 com 6, 12. Tá? Então, para esse ponto aqui, eu vou ter que calcular qual que é a ação que o prédio A faz nesse ponto. Então, eu tenho esse quadrante formado aqui. Achei o I para ele. Vou pegar aqui, eu não lembro. Vamos para PX aqui, eu não lembro qual que era o pilar. Então, PX, eu calculei o I aqui para essa figura. Então, I, prédio A. Tá. Depois, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu tenho esse quadrante grandão, esse outro quadrante grandão. Então, é este, mais esse, menos esse, menos esse. Achei IB. Né? Então, ou seja, ponto PX, o fator de fluência que B vai fazer nele. Então, vezes a tensão de 2.100 kPa, vezes a tensão de 1.000 kPa. Achei os valores, somo, eu tenho o I total desse ponto. Então, eu acho aqui o meu I total. Achei o meu I total, eu somo com sigma zero e chego no meu tal F. Aí, tenho isso aqui,
é só jogar na nossa equação de recálculo, né? Aí você vai ver se o recálculo ele é normalmente adensado ou pré-adensado ou sobreadensado. O que vai dizer isso daqui, aí é a análise que você vai fazer de adensamento. Então, eu dei para vocês lá o valor de tensão, eu dei para vocês o valor de índice de vazios, tá? Traço o gráfico. Vê aqui CC, aí você vem aqui Pacheco Silva ou Casagrande, eu não exigi, tá? Então, vamos falar que seja Pacheco Silva, que receptor, desce aqui, volta, desce aqui, aí você vê sigma A. Se sigma A for igual a sigma zero, tá? O OCR aqui menor ou igual a 1 é normalmente adensado, tá? Aí você vai pegar 12 vezes CC, que é a inclinação da reta vírgula, dividido por 1 mais o índice de vazios, que eu falei que o índice de vazios para você usar é o do início do ensaio, que multiplica log de tensão final sobre tensão inicial. Você vai achar um recalque desse pilar. Depois você faz a continha para esse, para esse, para esse. Olha, entre esse e esse pilar, teve diferença de recalque? Teve. Então, existe recalque diferencial? Sim. Entre esse e esse, teve? Existe recalque diferencial? Sim. Vai comparar todos eles. Entendeu? Só isso é a questão. Não teve nada, não tem nada de outro mundo. Tá? Eu lembro de ter Oi. travado na hora de pegar os valores na tabela lá do M do N, porque tinha que interpolar nos dois eixos. Sim, mas a gente já discutiu isso. O que você vai fazer? Você não interpola os dois eixos. O que tiver mais próximo, você arredonda. Interpola só num. Tá bom. Tá? Mas eu resolvo. Eu vou pegar uma. Eu resolvo com vocês. Eu também eu vou pegar uma de qualquer um dos grupos lá e eu resolvo ela e deixo lá no Moodle para vocês também. Tá? A questão não tinha segredo, agora você só tinha que trabalhar em equipe, porque, por exemplo, enquanto um ia calculando isso, o outro ia montando um gráfico do ensaio, e fazendo já Casagrande Pacheco Silva, para verificar a tensão de pré-adensamento, a índice de coeficiente de compressibilidade, coeficiente de expansão, tá? O outro ia fazendo lá o gráfico de tempo versus deformação e já achava ali o coeficiente de adensamento do solo, entendeu? Para determinar lá o que é recalcável com 40. Então, assim, ela trabalha em equipe, né? Por isso que ela foi em quarteto, eu coloquei, 4 pessoas, tá? Isso foi a maior dificuldade, porque eu, por exemplo, eu pedi muito tempo para fazer as duas curvas. E só que eu não tinha na minha cabeça, por exemplo, já todo o roteiro da questão. Então, eu fui trabalhando na questão e quando eu vi, já, tipo, eu não consegui nem finalizar. Eu acho que se eu tivesse até mais tempo, talvez eu teria terminado. Mas é porque eu bati muita cabeça, porque a gente, às vezes, se enrolava em coisa pequena mesmo, e até conseguir sair disso, aí levava um tempo. O que vocês precisam, pessoal, é aprender a conversar antes de resolver um problema. Então, quando vocês pegam um problema para resolver, vocês têm que sentar e ver, ó, peraí, o que a gente tem que fazer? Tá? O que eu preciso fazer? A prova, para uma pessoa, era extensa de fazer? Era. Era uma prova longa de fazer, muito longa se fosse sozinho. Mas a ideia de montar grupos é justamente fazer vocês começar a trabalhar em equipe. Entendeu? Porque na vida profissional vai ser assim, você nunca vai fazer tudo sozinho. Tem coisa que você vai fazer sozinho? Tem.
Mas os projetos significativos dependem um do outro. Não adianta, você não consegue fazer sozinho, você não sai do lugar, tá? Então, a gente precisa que vocês tenham essa atenção aí, trabalhem, saibam trabalhar em equipe, tá bem? E comumente eu vou passar mais atividades para vocês em equipe, em grupos, tá? Beleza, gente. Por hoje é isso. Eu vou postar agora alguns exercícios lá, vocês tentam responder e qualquer dúvida vocês vão falando comigo, tá bem? Tá certo, professor. Obrigado. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Falou.